Valorização da História e Cultura Cigana. Um programa de rádio no âmbito do projeto SIM, Sensibilizar, Incluir e Mobilizar, promovido pela Beira Serra, Associação de Desenvolvimento, em parceria com a comunidade cigana, o município e o agrupamento de escolas Pedro Álvares Cabral, em Belmonte. Um programa apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações no âmbito do FAP, Fundo de Apoio à Estratégia Nacional Integração das Comunidades Ciganas. Todas as quintas-feiras, entre as 10 e as 11 da manhã, e aos sábados, entre as 14 e as 15, na Rádio Cova da Beira. Muito bom dia, estamos de volta ao seu contacto neste programa de rádio do projeto SIM, dinamizado pela Beira Serra, Associação de Desenvolvimento, às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 da manhã, ponto de encontro marcado neste ponto de sintonia, 100.0 ou 92.5 para a zona do Pinhal, e uma vez por mês, aos sábados, entre as 14 e as 15, marcamos também presença. No programa desta quinta-feira vamos ter uma convidada. É vice-presidente da Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas. Chama-se Sónia Matos, é mediadora, é auxiliar de ação educativa. Comigo está também a Marisa, a quem cumprimento, naturalmente, e vamos começar este nosso contacto com a Sónia Matos, agradecendo muito, naturalmente, a gentileza em ter aceitado o convite para nos próximos minutos. De resto, lanço-lhe já, e porque também já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco o âmbito da associação, lanço-lhe já o repto para que na próxima semana continue a ser a nossa convidada, porque há certamente muitos temas para poder ouvir. Sónia Matos, bom dia. Vamos lá então saber como é que surgiu a Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, porquê, a que é que se dedica. Vamos lá saber estes pormenores todos. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer este convite feito à Associação AMUCIP e pelo privilégio que nos dão de poder divulgar o nosso trabalho, que tem sido algum ao longo destes 18 anos. A associação nasceu porque existia um sonho porque esse sonho existiu, porque já sentíamos essa necessidade, um sonho criado por 5 mulheres ciganas, que se encontraram num curso de formação de mediadoras, e dentro desse curso houve um formador que nos identificou que poderíamos criar uma associação de mulheres ciganas, porque juntas poderíamos ter mais voz. E assim começou a nossa história, um bocadinho sem saber muito bem naquilo que nos estávamos a meter, porque há cerca de 19 anos atrás a mulher vivia uma situação muito mais complicada e difícil dentro da comunidade cigana, porque as meninas solteiras não tinham e continuam a não ter muita liberdade, e então era muito complicado porque éramos todas solteiras e uma viúva. E foi assim que a Associação AMUCIP nasceu, sempre com um pensamento de trabalhar com as mulheres ciganas e com as crianças ciganas, e sempre trabalhar no sentido do meio escolar e na educação escolar, porque achamos que aí é a grande problemática da comunidade cigana. Enquanto não se der esse salto, não conseguimos a verdadeira integração. Há pouco estava-me a dizer que não estavam muito conscientes daquilo que era a associação e que iam encontrar. Encararam isto como um desafio, portanto, é isso? Sim, digamos que no fundo aquilo era um desafio, mas acima de tudo era algo que nós desconhecíamos por completo, porque éramos jovens, tínhamos cerca de 23, 24 anos, 25, e nunca tínhamos trabalhado fora de casa. Éramos todas meninas ciganas que tinham sido retiradas da escola na 4ª classe e que se tinham conhecido mais tarde naquele curso de mediadoras, e que se descobriram a elas próprias e que descobriram que tinham capacidades e que queriam trabalhar para que estas meninas e meninos ciganos pudessem ter a oportunidade de sonhar. E como é que foi a adaptação a este novo mundo? No fundo, foi isso que aconteceu, não é? Foi muito complicado. Não é algo que se consiga
de um dia para o outro, porque na comunidade cigana os filhos são muito criados e paparicados e São muito protegidos, não é? muito protegidos pelos pais. E, portanto, a gente não sabe viver fora daquela proteção. E quando saímos cá para fora foi complicado, porque para já, há 19 anos atrás, era uma coisa rara ver 5 mulheres a falar como nós e com este pensamento e, portanto, houve muita gente que ficou com os olhos em cima da associação e houve coisas boas e coisas menos boas, porque houve órgãos de comunicação social que começaram logo com notícias e umas das notícias não foram muito boas, porque a notícia era já nasceu a revolução na comunidade cigana e, portanto, isso foi complicado para os nossos familiares que tiveram que lidar com a pressão da comunidade, quem éramos nós para falar em nome da comunidade, porque eles próprios não sabiam o que era uma associação. Portanto, houve momentos de muita tensão, porque a própria comunidade não sabia quem éramos nós, o que era uma associação e para que servia. Ou seja, o que nos está a dizer é que houve uma resistência enorme, não é? Houve um medo do desconhecido e da nossa parte também, porque nós não sabíamos muito bem, porque nós só queríamos era trabalhar com a comunidade, mas a própria comunidade não percebia que tipo de trabalho é que podia ser. E já nasceu a revolução na comunidade cigana, 5 mulheres solteiras, imagina o impacto que isso não tinha dentro de uma comunidade que foi vista durante anos e anos e anos, sempre com o homem como elemento preponderante, não é? Sim. E, portanto, foi complicado. E depois, por outro lado, também tivemos o lado da sociedade maioritária que gostava muito de nos ouvir, chamava-nos para ouvirmos em vários seminários e ações e depois também não nos soube dar o apoio que nos deveria ter dado na altura. E então foram 10 anos de muita luta, de persistência, de bater em portas e muitos nãos. Também ouvimos muitas pessoas a dizer que não nos podiam ajudar e durante 10 anos a nossa associação era realizada em cafés, dentro dos nossos carros guardávamos a documentação e só ao fim de 10 anos é que conseguimos um espaço no Concelho do Seixal porque tínhamos um projeto a nível europeu, com parceiros europeus e foi um projeto de 3 anos financiado pelo POPH. E só dessa forma é que conseguimos e tivemos apoio do Banco Montepio, que nos apoiou nas obras, porque o que nos cederam foi uma casa, mas muito degradada, à qual tivemos que realizar as suas obras. E ainda hoje, mais tarde, trocámos as instalações dessa sede, porque não havia condições de lá estar, porque foi muito complicado, porque trabalhámos durante 5 anos nesse espaço e nesse bairro, a comunidade habituou-se a trabalhar connosco e a ter-nos lá porque acolhíamos os filhos e as mulheres e desenvolvíamos um trabalho com ações de formação, só que os projetos têm tempos e depois terminam e as pessoas não percebem porque os projetos são como rabessadinhos na boca. Nós damos e retiramos. Não há um trabalho contínuo e as pessoas começam a ficar fartas desse tipo de trabalho. E nós também, é muito complicado e então depois trocámos a sede para outro espaço. Um espaço que é um espaço que não tem condições e, portanto, andamos sempre nesta situação muito complicada, porque uma associação de mulheres ciganas, sem fundos e sem meios, sobrevive porque gosta muito do trabalho que faz e tem um sonho muito forte. E os sonhos dificilmente nos são retirados quando acreditamos nele. E só por isso é que a associação tem conseguido sobreviver e conseguir trabalhar e continuar a trabalhar, pronto. Neste momento temos 3 projetos, 2 já terminaram, projetos financiados pelo Alto Comissariado para as migrações, projetos nos quais temos agregadas 60 mulheres ciganas em ações de formação. E como é que foi possível essa sensibilização, esse chamar das mulheres ciganas para a associação, dado naturalmente o impacto que há pouco nos falava? Foi um processo muito lento, difícil também aqui ou não? Foi, claro que sim, porque são 500 anos em Portugal e continuamos a ser identificados como aquela população que vive à margem, os ciganos.
porque nós nem temos identidade, continuamos sempre a ser os ciganos. E uma sociedade que não consegue também, porque não se trabalha só um lado, tem que se trabalhar os dois. E há muitas resistências de ambas as partes. De um lado é desconfiança, porque foram 500 anos sempre a viver à margem. E, portanto, por outro lado, de repente, porque o Reci apareceu, porque foi há cerca de 20 anos que ele apareceu, porque foi essa medida que fez a grande diferença. Foi essa medida que obrigou a comunidade cigana a assinar um contrato e a mexer-se, e obrigou também a sociedade maioritária a integrar esta comunidade. Porque senão continuaríamos de costas voltadas como continuamos estes 500 anos. E, portanto, isso foi é um processo que está a decorrer há cerca de 20 anos. E as mudanças não acontecem em 20 anos, acontecem em mais anos. Em muitos anos. Sim. Nós podemos dizer que ao longo destes 18 anos já nos sentimos muito felizes, porque eu nunca imaginei que ao fim de 18 anos eu conseguisse dar resposta a 60 mulheres em ações de formação. Propunha que fizéssemos uma pausa musical e vamos escutar a Estrela Morente com o Volver. Nós já voltamos. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo juntas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
A Marisa está aqui mortinha também, certamente, para lhe fazer alguma questão, que tem estado a ouvir muito atento, naturalmente, o seu testemunho. Marisa, olá. Eu ficava aqui, já ficámos aqui uma semana a ouvir a Sónia. Não há dúvida. Mas eu gostava de ouvir a Sónia sobre a estratégia, porque agora apontava a mudança do rendimento social de inserção, mas a Sónia acha que esta estratégia de integração para as comunidades ciganas, formulada especificamente para Portugal, o que é que mudou e o que é que tem mudado para as associações e para as pessoas ciganas? Eu penso que... Acha que mudou? Se a Sónia acha que o que é que muda? Se muda, se faz diferença? É evidente que fez uma grande diferença. Por exemplo, o PAC, que é exclusivamente para associações ciganas, que é muito mais possível para as associações ciganas que estão a dar os primeiros passos a alcançarem. Depois, projetos a nível europeu, projetos com fundos maiores, já é difícil para associações como a nossa conseguirem alcançar, porque é-nos sempre exigido um fundo de maneio muito grande. E, portanto, nós não temos esse fundo de maneio como tem uma Santa Casa da Misericórdia, como tem as instituições que já têm grande nome, porque é necessário haver esse fundo para poder alcançar depois as grandes verbas, porque esta estratégia, claro que veio ajudar, claro que veio dar apoio a estas associações, mas são apoios muito pontuais e muito pequeninos. Muito pequeninos, que sim. muito pouca coisa podemos fazer. Claro, e que dão pouca estabilidade, que é isso que a Sónia apontava, não é? Muito pouca estabilidade. Agora, o que eu tenho vindo a fazer é estes PACs que a minha associação conseguiu alcançar, tem vindo a trabalhar com estas mulheres um trabalho contínuo. E neste momento eu consegui terminar o projeto. Deixei 15 mulheres num grupo de alfabetização na Escola Secundária da Amora, que foi uma parceria realizada entre a Associação AMUCIP e o Centro Qualifica. Um grupo que foi que o Ministério de Educação deu autorização para que se iniciasse essa turma. Temos lá um grupo de 15 mulheres que vão desde os 18 anos aos 52 anos e que o sonho delas era aprender a ler. O projeto terminou e elas já vão as suas pernas para a escola. Primeiro precisaram da associação para se conhecer, para saber que capacidades elas têm, porque elas acham que só sabem ser donas de casa, e mães e esposas, porque é isso que lhes é ensinado e é essa a universidade que nós temos a seguir à 4ª classe. E ainda há muitas mulheres que não, principalmente mulheres, que não sabem ler. Ou o que é que a Sónia tem como dados? A razão disso é que neste projeto fizemos esse diagnóstico e esse levantamento e, devido a isso, é que batemos a várias portas para conseguir esta parceria. E a verdade é que este Centro Qualifica demonstrou uma grande abertura, recebeu a formação da cultura cigana, que é algo que a AMUCIP já tem constituído desde 2006, que nos deu a capacidade de dar formação a vários docentes aqui na zona do Concelho do Seixal e também a nível nacional, que é uma formação que nos deu também, a nós, um conhecimento das dificuldades que os docentes passam nas escolas. E através dessa necessidade que os professores apresentaram, que não tinham conhecimento da cultura cigana e que precisavam de ferramentas para a aplicação nas escolas, foi aí que nos deixaram o desafio para criarmos um kit pedagógico. Nós então na próxima semana vamos falar do kit e não só, saber o que é o kit pedagógico, a quem se dirige, como é que funciona e não só. Há ainda, Marisa, uma panóplia de perguntas certamente para fazer à Sónia Matos. Sónia, marcamos então o encontro de hoje, 8 dias. Muito obrigado por este primeiro programa. Vamos continuar a aprofundar, a detalhar no fundo alguns destes projetos e também algumas das ideias e conceitos que aqui foram abordados. Até para a semana. Obrigado. Valorização da história e cultura cigana. Um programa de rádio no âmbito do projeto SIM, Sensibilizar, Incluir e Mobilizar, promovido pela Beira Serra
Associação de Desenvolvimento, em parceria com a comunidade cigana, o município e o agrupamento de escolas Pedro Álvares Cabral, em Belmonte. Um programa apoiado pelo Alto Comissariado para as Migrações no âmbito do FAP, Fundo de Apoio à Estratégia Nacional Integração das Comunidades Ciganas. Todas as quintas-feiras, entre as 10 e as 11 da manhã, e aos sábados, entre as 14 e as 15, na Rádio Cova da Beira.